E aí, galera abençoada, meu nome é Everson Borges. Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou o Gabriel R. Silva. E esse é o nosso canal Café com Palavra. Uma nova história eu sei pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esfriamento espiritual. E hoje, para discutir sobre esse tema, eu estou aqui com o evangelista Gabriel e o nosso pregador Felipe. Aleluia. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o nosso evangelista Gabriel. Gabriel, o que é o esfriamento espiritual e como ele vai ocorrendo na nossa vida? Forte. Pois bem, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos gravando esse vídeo. Graças à internet, né? A gente tem essa via, irmão Felipe, de estar transmitindo palavra. Infelizmente o povo perece hoje por falta de conhecimento. Esfriamento espiritual é um tema que você vai ver na Bíblia quase que por extenso. Você vai ver pessoas e homens na fé que eram grandes homens na fé, mas tiveram seus períodos de tristeza, períodos de esfriamento espiritual, e o que eles foram chamados para fazer não fizeram. A gente vê o caso do profeta Elias, que ele ora para cair fogo do céu, mas quando sofre ameaça se esconde numa caverna, se esconde num zimbro, e acaba trazendo para nós que teve um esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual existe 3. O primeiro é esfriamento de obras. Você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus como fazia, ir para um culto não te interessa mais. Esfriamento de obras. Obras não te interessam mais. Tudo que diz ao crescimento do reino de Deus e o reino que nós estamos incluídos, que é o reino de Deus, não te interessa mais. E aí vem o esfriamento de obras. Vem o esfriamento pessoal. A pessoa ela não acredita que ela é capaz de levar uma palavra, de evangelizar alguém, porque nesse momento de esfriamento espiritual, irmão Felipe, ela se coloca numa condição onde ela se vê necessitada de uma palavra. E quem tem fome não pode dar pão para quem tem fome. Porque se eu tenho fome, eu não posso dar o que eu não tenho. Esfriamento de obras, esfriamento pessoal e o pior, o esfriamento espiritual, onde ela não sente Deus. Sabe por que as pessoas geralmente, irmão Felipe e Diácono Edson, não sente Deus? Não é que Deus não esteja, é que ela não está disposta e na posição para sentir Deus. Deus, para ser sentido, ele é Espírito, a própria Bíblia diz isso. Só que muitas das vezes a gente se coloca na condição de laudicéia, a gente não sabe se a gente é morno, não sabe se é quente ou é frio, a gente se coloca nessa condição e aí não dá para sentir Deus. Porque Deus, para se sentir, tem que estar em estado pleno, porque Deus é Espírito. Eu não sinto Deus com a minha matéria. Minha matéria só é um veículo onde Deus guardou a minha alma e o meu espírito, né? Mas, decorrendo aqui, irmão Felipe, na sua opinião, como você acha que nós podemos fazer para evitar isso? Também quero agradecer aqui em primeiro lugar a Deus e agradecer a oportunidade que é me dada de estar no meio desses homens de Deus aqui. Sou muito grato por esse convite. E o assunto de hoje, irmãos, é um assunto muito importante e é um assunto que precisa ser bem discutido mesmo nos dias em que vivemos. Porque quando se fala de espírito, estamos falando de algo que vem do reino, né? Porque a pergunta do nosso irmão foi o que fazer para evitar o esfriamento espiritual em nossas vidas. A Bíblia ela deixa bem clara que Jesus ele fala assim para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depois ele vem falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que eu entendo com isso é que nós precisamos conhecer Jesus, precisamos viver Jesus em constante oração, louvando a Ele a todo momento, tendo vontade de ir para a igreja, de participar dos ensaios, participar dos cultos, estar mais envolvido nas coisas de Deus, porque as coisas do mundo, como nosso irmão explicou, ele vai nos levar ao esfriamento espiritual. Mas para que possamos evitar isso, devemos estar firmes com Cristo, fazendo a vontade dele, não por obrigação, mas cumprindo-se aquela palavra que ele deixou. A partir de hoje vocês não são servos, vocês são amigos meus, então eu quero o bem de vocês. Então Jesus ele quer que nós sejamos pessoas cheias do Espírito dele, porque ele diz que nós somos o templo e a morada do
do Espírito. Então, para que nós possamos estar cheios da graça dele, precisamos conhecê-lo e estar firme com ele. Só que dentro disso, irmãos, com muita oração, às vezes com bastante conhecimento, o adversário das nossas almas, ele sempre luta contra a nossa vida. Então, às vezes acaba acontecendo isso, e isso é inevitável, tá, irmãos? Vai acontecer com diversas pessoas, mas eu gostaria de saber do nosso diácono Edson aqui, o que aquela pessoa que se deixou envolver, sabe, se deixou esfriar, se deixou levar mesmo com tudo, ela pode fazer para sair da situação em que ela está hoje. Tipo, uma pessoa que se deixou levar pelo esfriamento espiritual mesmo, o que ela pode fazer para sair dessa situação? Eu gostaria de Respondendo a sua pergunta, Felipe, é muito interessante sua pergunta. E eu estava aqui observando o Gabriel falando sobre a igreja de Laodiceia. É muito interessante porque a Bíblia diz assim, que Deus ele fala para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei com ele, e cearei com ele e ele comigo. E é interessante o presbítero evangelista Gabriel, porque Deus está falando isso para uma igreja. Uma igreja de Laodiceia era uma igreja que não sabia se servia a Deus ou se não servia a Ele. Só que Deus ele ainda está insistindo nessa igreja de Laodiceia. Isso que é interessante, porque normalmente quando nós vamos falar da igreja de Laodiceia, ou melhor dizendo, falar desse versículo isolado, a gente queremos levar essa palavra para alguém que está no mundo, né? Uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, de fato e verdade. E nós usamos esse versículo isolado, mas Deus está falando aqui com a igreja dele. Eis que estou à porta e bato. Então o que eu vejo? Que a primeira atitude para que a gente saia desse esfriamento é a de Deus. Porque Deus ele sempre bate na nossa porta. Mas sabe qual que é o problema da gente não ouvir Deus ele bater na nossa porta? É o barulho que existe no mundo. O barulho que existe no mundo impede que nós escutamos a voz de Deus a falar conosco. E o que nós devemos fazer é buscar a Deus, orando, consagrando. E é claro que eu não sou bobo de falar para você que é fácil da gente estarmos no momento de frieza espiritual e dobrar os nossos joelhos. Mas eu acredito que sempre Deus ele coloca um Eliseu para um Elias. Ele sempre coloca um Jonatas para um Davi. Porque a Bíblia diz assim que é melhor andar de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz também que aquele que está de pé cuide para que não caia. Porque muitas das vezes a gente pensamos que porque somos crentes, somos super-heróis, somos super-homens. E nós temos que abrir a nossa visão para entender que nós não somos super-homens nem super-heróis. Assim como foi na vida de Pedro. Que Pedro ele achava que nunca ia trair Jesus. Na verdade era o que ele queria para a vida dele. Assim como eu creio que você também quer. Só que quando ele viveu a situação, ele negou Jesus. Só que imagina a situação de Pedro. Pedro andava com Jesus, ele também seria açoitado. Pedro também ele seria preso. E não era uma situação fácil para Pedro. A gente somos bons em julgar, mas a gente precisamos entender a situação que cada um está vivendo. E o nosso dever é orar. Orar e buscar por aquela pessoa. E assim que eu entendo essa palavra, e espero que vocês também tenham entendido através do nosso debate aqui, cada um apresentando a sua opinião, o seu ponto de vista. E eu peço que vocês sempre estejam ligados no nosso canal Café com Palavra, porque nós estaremos postando vídeos semanalmente para que a gente juntamente aprendamos a palavra de Deus. E se você já passou por algum momento de esfriamento espiritual, você pode colocar aqui nos comentários para compartilhar conosco. Se você também quiser fazer um pedido de oração, você também pode mandar. Futuramente nós estaremos com o WhatsApp disponível para vocês mandarem pedido de oração, porque esse é o foco deste canal. O foco deste canal não é ficar famosinho no YouTube. O foco deste canal não é ganhar muitos seguidores. Claro que é importante. A internet, Gabriel, não tem como negar que
é uma fonte É um meio de evangelismo. O nosso objetivo é esse, levar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela diz que quando esse evangelho for pregado em todos os lugares, aí sim virá o fim. E eu creio que Deus ele ainda vai salvar muita gente. E nós estamos usando essa ferramenta. Então você que pode nos ajudar, nos ajude compartilhando esse vídeo, nos ajude dando seu like, Se inscrevendo, né? se inscrevendo no canal. Dando Isso, opinião, etc. isso. E você estará contribuindo para o reino de Deus. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a semana que vem.